Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre Júpiter em Touro. Júpiter vai entrar em Touro no dia 16 de maio e ele se junta aos outros dois grandes eventos astrológicos que a gente tem em 2023, que foi a entrada de Saturno em Peixes e a entrada de Plutão em Aquário. E tudo isso vai conversar entre si, esses grandes movimentos se conectam aí de certa forma e a gente vai avaliar isso e tentar entender como que a gente tem que agir no nosso dia a dia, o que a gente tem que prestar atenção. Lembrando sempre, muito importante, que tudo que eu vou falar aqui são questões gerais, amplas, que se aplicam de uma forma generalizada para o mundo, onde a gente vai olhar, né, os efeitos globais ali. Individualmente, essa passagem de Júpiter por Touro vai ter impactos completamente diferentes e individuais. Você precisa olhar para o seu mapa para ver o que está acontecendo. Então, quer saber como é que isso vai mexer com o seu dia a dia? Vem fazer suas previsões, que a gente vai entender muito bem como isso funciona e como que você pode aproveitar bem essas situações, tá? Bom, a gente precisa dividir essa história em alguns pedaços e tomar cuidado com algumas ideias que a gente pode ter. O que acontece? A gente sempre vai olhar para Júpiter como sendo o grande benéfico. Conceitualmente ele é desse jeito, né? Então a gente pensa que na hora que ele entra num signo, ele entra num lugar, ele vai amplificar as características positivas daquilo e vai deixar tudo muito lindo e dourado. Não é bem assim, né? O Júpiter é o planeta da expansão. Ele é o planeta da fartura? É, mas ele é o planeta de expansão, o que quer dizer que ele pode potencializar as coisas que estão acontecendo dentro daquele setor, e se forem coisas tensas, a gente pode ter vários problemas. Ah, se a gente olha para a questão só do Júpiter entrando em Touro, sem levar em consideração os grandes aspectos que estão acontecendo ali, a gente pode pensar numa expansão no mercado financeiro, a gente pode pensar muito na questão ecológica, da questão de plantações e colheitas, né? O touro, o signo de touro, o animal touro, é o grande símbolo da fertilidade, né? Então a gente pode pensar que tudo que está plantado pode começar a colher frutos, né, muito prósperos ali. E isso pode ser verdade em casos específicos. Ah, a gente pode observar ao longo desse ano e até em algum pedaço de 2024, a gente pode observar uma certa retomada financeira em alguns pontos específicos. Isso não vai ser muito generalizado, especialmente quando a gente vai falando da questão da economia norte-americana, que como a gente já tem uma economia global, a gente tem uma coisa que impacta um lado e impacta todo o resto. E os Estados Unidos está passando por um período bastante complicado, que a gente já sabe, quem está acompanhando a economia há um tempo já vê como isso está rolando. Eu já falei um tempo atrás de que eles vão passar por um período muito complexo dentro da economia deles e que vai ser muito difícil eles conseguirem contornar isso sem ter grandes consequências, né? Mas se você pensar em outros setores, outros lugares fora dos Estados Unidos, você pode ver que o mercado financeiro pode ganhar mais força, ele pode gerar mais dividendos, ele pode entrar num período de alta, né? A gente ainda está uma parte um pouco flutuando pela parte de baixo, né? Mas esse Júpiter entrando, ele pode fortalecer o lado financeiro e fazer com que as pessoas ganhem mais dinheiro com isso. Até certo ponto isso pode ser uma coisa bacana, mas quando a gente olha um pouquinho mais para frente no tempo, a gente vai ver que o ano que vem o Júpiter vai estar no caminho dele lá e ele vai chegar e vai entrar em conjunção com Urano, que já está em Touro desde 2018, né? E o Urano ele vem trazendo muitas situações que estão promovendo alterações no nosso panorama financeiro, que é a forma como a gente lida com o nosso poder monetário, a forma como o nosso mercado financeiro, como a nossa troca de valores funciona. Ele já vem promovendo isso. E uma coisa que eu falo para você já faz algum tempo, que os planetas grandes, especialmente os transsaturninos, né, eles constroem um cenário, eles trazem uma ideia, eles pintam um quadro que fica ali pronto para ser usado e que ele é acionado quando você tem trânsitos menores, eclipses, Marte em trânsito, algumas outras coisas acontecem ali.
Então a gente tem uma construção de um cenário de eu não quero dizer quebradeira geral, mas é uma reconfiguração muito importante do nosso sistema financeiro. Porque vocês sabem, né? Quem tem família, quem já teve dívida, sabe muito bem a pressão, a tristeza, a melancolia, a depressão que uma dívida financeira pode trazer para alguém. E isso é uma coisa extremamente prejudicial e a gente está ficando cansado dessa história, né? Então, a presença de Urano em Touro pode ajudar a gente a reconfigurar esse sistema, só que é Urano, né? Urano ele promove alguns rompimentos, destruições e tal. E o Júpiter, como é um amplificador, na hora que ele chegar naquele ponto ali, as situações de tensão podem chegar num ponto crítico um, onde aconteçam situações mais tensas. Para intensificar essa situação, quando o Urano estiver lá naquele caminho e o Júpiter chegar nele, eles vão se encontrar em conjunção com uma estrela fixa que chama Algol. Eu não falo de estrelas fixas com vocês aqui porque a gente usa em casos muito específicos, mas essa estrela fixa Algol conceitualmente é a pior estrela que tem, a coisa mais horrível que existe. Então, muitos astrólogos estão olhando para isso com bastante frio na barriga e tentando entender qual que é o movimento que está sendo seguido ali para a gente poder construir um futuro melhor. Então a gente tem que tomar cuidado em visões extremamente otimistas do tipo, agora tá tudo calmo, agora a economia vai crescer desenfreada, todo mundo vai ganhar muito dinheiro e todo mundo vai ficar próspero e agora a gente encontrou a era de ouro do sistema financeiro humano, né, o financeiro individual. É legal a gente observar, é legal a gente aproveitar essa onda, mas sabendo que a onda começa e ela termina. E na hora que ela estiver terminando, o ano que vem, a gente pode ter alguns problemas que talvez sejam inéditos no na nossa existência. Então, esse ano, enquanto o Júpiter estiver em Touro, enquanto ele estiver afastado de Urano, a gente pode ter uma retomada da prosperidade financeira, tanto individual quanto global. Tá? Bom, e quando o Júpiter entra lá no signo de Touro, ele faz uma quadratura imediatamente com o Plutão que está em Aquário. Logo depois, lá pelo dia 20, 21, o Marte ele sai de Câncer e entra em Leão, o que vai fazer, vai criar uma gigantesca quadratura ali no meio do caminho, ainda mais somando com os nodos lunares que eles estão terminando o caminho deles dentro do signo dos signos de Touro e Escorpião e vão passar para Áries e Libra. Então tá tudo muito junto ali, tá tudo se mexendo muito junto. E isso pode ser um pouco complicado, especialmente quando a gente fala da capacidade destruidora de Plutão. A gente vai entender isso desse jeito. Quando você tem um eclipse, e eu estou me referindo ao eclipse do dia 5 de abril, 5 de abril não, 5 de maio, que foi um eclipse lunar lá em Escorpião. Quando a gente tem um eclipse, os regentes do eclipse ficam em evidência, eles ganham uma carga de energia ali e que em algum momento isso acaba acontecendo, tendo algum reflexo. Se Júpiter vai participar dessa história, em determinado momento, ambos os regentes do eclipse vão ser acionados por quadratura de Júpiter vão ser acionados por uma quadratura de Júpiter em Touro. O que pode acontecer é que neste momento, ou a partir desse momento, existe uma propensão muito grande da gente ter algum cataclismo geológico. Terremotos, tsunamis, nuvens de gafanhotos. Lembra dessa história que teve nuvens de gafanhotos, todo mundo achou que ia ser o fim do mundo? Terremotos, vulcões, né? Todas essas coisas que são ligadas essencialmente com o Plutão e o signo de Escorpião, isso pode ganhar uma proporção muito grande e acontecer com muita força. O Júpiter ele é um impulsionador e um expansor potencialíssimo dessas energias. E como ele está em Touro, ele está falando da estrutura física do planeta. Então a gente pode presenciar algum tipo de evento geológico muito drástico, muito forte, que pode acontecer na região onde passou o eclipse ali, que pegou um pedaço da África, um pedaço da Europa, um pedaço da Ásia ali, né, e desceu até a Oceania. Então naquela região ali a gente pode ver alguma coisa
um pouco mais difícil de acontecer. Tomara que aconteça no meio do oceano, lá e lá para baixo, e não tenha nenhuma repercussão humana. Mas tem Plutão em Aquário, né? E o Aquário é o símbolo da humanidade, é o símbolo da comunidade. E essa quadratura pode gerar problemas para a existência humana ali. Não a existência de uma forma geral, mas uma existência pontual no local onde está acontecendo, principalmente a como é que fala? Pontualmente ali onde tá, a energia do eclipse está acontecendo. Então a gente tem essa possível repercussão. E também a gente pode colocar na lista desses possíveis acidentes coisas que estejam relacionadas com a essência, o conceito do signo de Aquário, que está ligado com aviação, com tecnologia, com inteligência artificial, né? A gente está vendo muita coisa acontecer ali. A gente pode ter notícias um pouco complexas, assustadoras, pode ter acidentes de avião. A gente pode ter um aumento ainda maior das notícias de aparições de outras vidas, de disco voadores e outras existências que podem ser um tanto quanto assustadoras para a dinâmica do nosso dia a dia. Então, são várias questões que podem surgir, a gente só vai saber como que isso vai acontecer à medida que a gente vai passando e avaliando essas condições. Mas a gente tem uma tendência a ser muito exagerado nas coisas. A reação de autodefesa, a reação de agressividade do ser humano é uma coisa que acaba prevalecendo antes da racionalidade. Quando a gente tem esse Júpiter passando ali, fazendo esse contato, isso pode ganhar uma grande proporção, né? E uma outra coisa que a gente tem que pensar é que o eixo Leão e Aquário está envolvido diretamente nessa história, especialmente ali nos primeiros dias, quando Marte está passando no começo do signo de Leão, e a gente pode ter um conflito muito grande do povo com as autoridades. É o sistema que já está estabelecido contra o novo sistema revoltado com a dominação, a tirania. Então a gente pode presenciar mais movimentos de revoltas e de conflitos, de problemas com autoridades, né, com revelação de segredos absurdos, né, que a gente não vai mais tolerar essa história e começa a ter algumas revoltas pelo mundo aí. A gente pode ver sistemas de governo também tendo problemas. Então é uma fase que Júpiter potencialmente pode ser muito positivo num pedaço, numa visão individual. Se você pegar o seu mapa e ver, por exemplo, se você tem, sei lá, Vênus no começo, Vênus de casa 7, Touro de casa 7, Júpiter entrando ali, isso pode ser extremamente positivo, porque você pode entrar num relacionamento super significativo, vai ampliar, fazer você se sentir melhor, vai gerar muito amor para você. Se você tem Júpiter entrando na casa 2, pode ser reconhecimento. Você pode ter mais dinheiro entrando. Na casa 10, reconhecimento profissional. Se na casa 5, você pode ter filhos. Pode ter várias consequências positivas num nível individual. Quando a gente fala num nível macro, a gente pode encontrar mais problemas. Só que uma coisa que eu gosto muito de falar, quando a gente encontra grandes quadraturas, quando a gente encontra oposições, quando a gente entra num ciclo novo, a gente pode enfrentar dificuldades, mas essas dificuldades são colocadas na nossa frente para destruir ou para ressignificar as coisas que não estão mais de acordo com a nossa existência. E a gente está passando por uma fase muito importante da existência humana no planeta e que ela precisa dessas confrontações, precisa dessas dificuldades para a gente poder melhorar a qualidade de vida financeira, interna, social, né? Precisa ter essas coisas para a gente poder começar a se tornar mais verdadeiro com a gente mesmo, respeitar mais as outras pessoas, inclusive respeitar as pessoas não é só o que eu acredito, o que você acredita, mas é o sistema de uma forma geral tem que começar a respeitar mais individualmente as pessoas, porque vocês sabem, né? Não dá pra gente viver o tempo todo numa crise financeira onde a cada semana você gasta mais no supermercado. Então essa passagem de Júpiter pode ajudar muito a gente a descobrir uma forma nova de viver mais harmoniosamente entre nós.
Só que a gente tem que passar pelo desafio primeiro. Para a gente chegar no paraíso, a gente tem que pagar o pedágio primeiro, né? E isso aqui pode ser mais uma etapa dessa reconstrução desafiadora que a gente está vivendo. Certo? Acho que eu não esqueci de nada. É isso. Certo? Então esse foi Júpiter em Touro. Obviamente que é uma pincelada, né? Isso pode ser muito mais complexo do que a gente pode discutir num vídeo. Lembra que para você saber como isso está funcionando, para você tem que olhar o seu mapa. Tem que entender como que essa entrada em Júpiter, somado com o efeito do eclipse, vai mover energias no resto do seu ano. Beleza? Então tá bom. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.